Olá, muito bom dia para você que nos acompanha na página do Facebook do Jornal Folha do Noroeste. Estamos aqui para começar então mais uma edição do programa Bela Entrevista. São 11 horas e 7 minutos. A gente convida você que já está nos acompanhando para que fique aqui conosco, trocar um pouquinho mais de conhecimento com os nossos convidados, que em instantes eu já vou apresentar para vocês. Mas agradeço primeiramente então aos nossos patrocinadores, a Ótica Diniz, Vista Diniz, Speed RS, provedor de internet, vive experiências digitais com a Speed, Cine Globo Cinemas desde 1955 no mercado do entretenimento, Bela Pietra, joias e decorações com pedras preciosas para transformar a sua energia, Básico Brasil, moda versátil e atemporal, feita para mulheres dinâmicas que valorizam o conforto e a qualidade, Subway, que oferece a você a melhor experiência com sanduíches, Doni Store, sinta a liberdade de viver o seu estilo, e Odontotop, Hospital do Dente, sorriso perfeito em um só lugar. Inclusive, eu desejo boas-vindas aí ao Odontotop, que agora faz parte do nosso quadro aí de patrocinadores, entrando aí para esse time que nos acompanha há um bom tempo. Eu também agradeço, então, a nossa preparação para todo esse programa Bela também acontecer, que é toda a produção com Básico Brasil, Bela Pietra e Doni Store. Eu estou usando, então, uma alfaiataria clássica com detalhes de vanguarda ou tendência da moda, o blazer com modelagem mais ampla e a calça com comprimento no tornozelo, que proporciona mais leveza ao visual. A coleção Essências foi extraída das nossas raízes a partir de peças que traduzem a natureza do Brasil, da Básico Brasil. Há mais de 2 décadas oferecendo soluções para o dia da mulher contemporânea, autêntica, versátil e urbana. Assim é a Básico Brasil e, inclusive, eu estou usando aí peças da nova coleção. Os acessórios da Bela Pietra com brinco, colar e anel Ayla com pedra quartzo Guatemala, e também Doni Store, um escarpim arezo em couro cornude, e o escarpim de bico fino e salto fino é um clássico no mundo da moda e o modelo combina com os mais variados estilos e ocasiões. Versátil, surge em tom neutro, seguindo a tendência da temporada, e é garantia de conforto e elegância. Então essa é a nossa produção de hoje, com o Básico Brasil, Bela Pietra e Doni Store, que sempre estão impecáveis nessa produção e sempre disponíveis também para atender vocês da melhor forma. E agora sim, eu vou apresentar a vocês os nossos convidados. Está aqui ao meu lado a Andressa Dalben, que é fisioterapeuta e proprietária da Clínica Pio Bela. Bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, Suzana, bom dia ao Dr. William. Bom dia também aos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Suzana, e também a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante, que é a cirurgia plástica e o pós-operatório, que para mim é o principal, né, que eu faço. Exatamente. E também está aqui conosco o William Segalin, que é cirurgião plástico de Passo Fundo e há um tempo já está atendendo aqui em Frederico Westphalen. Bem-vindo, William. Bem-vindo, obrigado pelo convite, obrigado pelo pessoal que está assistindo. E hoje a gente veio para tirar dúvidas, falar sobre o nosso trabalho e o quanto é benéfico andar junto com o pós-operatório, pré-operatório e ter profissionais ter uma multidisciplinar, né, junto, andando numa cirurgia, né, não é só o trabalho do médico, né. Exatamente, é um trabalho em conjunto, então para você que está nos acompanhando a partir de agora, hoje a gente vai falar sobre cirurgia plástica, o cuidado com o pré e o pós-operatório. Então esse é o nosso tema de hoje, que está super em alta, cada vez mais as pessoas procuram, né, por cirurgias plásticas e é fundamental esse cuidado com bons profissionais. Então esse cuidado antes e depois, né, o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente também, porque tudo anda junto. Então eu vou dar um espaço para os nossos convidados se apresentarem, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre eles e depois, aí sim, a gente conversa um pouquinho mais sobre os detalhes da cirurgia plástica e do pós-operatório. Andressa, gostaria então que você contasse um pouquinho sobre as suas especializações, formação, né, há quanto tempo você atua na área aqui em Frederico. Eu sou fisioterapeuta, me formei na Unijuí, em Ijuí há 14 anos, a qual eu atendo em Frederico há 12 anos, né? Eu tenho a clínica Pio Bela, clínica de estética avançada. Eu atendo pós-operatório cirurgia plástica, depilação a laser, tratamentos corporais faciais. Então, eu vi que esse nicho da pós-operatório cirurgia plástica estava tendo uma certa deficiência aqui em Frederico, e aí eu procurei me atualizar, me aperfeiçoar nessa técnica.
Exato, então a Andressa está um bom tempo aí conosco, né? Conheço muito bem o trabalho da Andressa, então é alguém que também eu confio e posso falar aqui, né, Andressa, que o teu trabalho é extremamente importante para a nossa região, da mesma forma que o William, que agora vem e agrega muito para o nosso município. A gente, independente se a gente tem profissionais, cada vez que vem mais profissionais capacitados, a gente consegue crescer muito mais nessas áreas, né? Então, William, gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas e, da mesma forma, falasse um pouquinho da sua profissão, né? Você é médico, as suas especializações em cirurgia. Então, o meu nome é William Cigalinha, eu sou formado na UPF, na Universidade de Passo Fundo. Eu tenho 11 anos de formado, né? Fiz cirurgia geral no São Vicente, em Passo Fundo também. Depois, 3 anos de cirurgia plástica no Rio de Janeiro, no Hospital Federal de Ipanema, né? E sempre agregando com outras especializações, acompanhando tecnologias pelo mundo, né? Colômbia, Estados Unidos e outros países, né? Certo, então, e hoje você trabalha, qual que é o seu foco, William, na cirurgia? Bom, eu faço cirurgias estéticas e reconstrutoras, né? Mas a gente tem focado bastante em cirurgia lipoaspiração, né? Cirurgias da mama, né? E abdominoplastia e assim, mais focado na cirurgia estética. Na reconstrutora a gente tem um pouco de precariedade pelo sistema público também, né? Uhum. É um pouco mais complicado aí nesse processo, né? Eu queria que a gente compreendesse um pouquinho mais, então, para a gente iniciar esse assunto, da importância desse cuidado, né? E a gente entrar realmente e compreender, porque hoje a gente ainda tem uma certa escassez, a gente precisa que mais e mais profissionais bem qualificados, como você que está aqui conosco, estejam atuando na área, né? Então, qual que é a importância, assim, de procurar um bom profissional para esse procedimento? Quais são os primeiros passos, William? Assim, o paciente ele tem que estar sempre ciente do profissional que ele está fazendo sua cirurgia, né? Um procedimento cirúrgico. Então, tem que saber se é médico, se ele tem especialização na cirurgia plástica, né? Se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso tudo é muito importante para ter uma garantia do que esse profissional está fazendo em você, né? Porque uma cirurgia é um procedimento que vai mexer com o seu corpo, não é às vezes é uma cirurgia que não tem mais volta, né? Tem cicatriz, né? Então tem que ser feito por um profissional habilitado, né? Uhum. E em contrapartida vem a parte da fisioterapia, né, Andressa? Sim. Que são coisas que andam conjuntas, né? Justamente por isso que eu só faria esse programa se tivessem os dois profissionais, porque uma coisa complementa a outra, né? Então, para você como profissional, né, qual a importância realmente de ter esse contato direto e as duas formas andarem juntas? Bom, eu na clínica, né, geralmente as pessoas me procuram para fazer o pós-operatório, né, sendo que hoje, né, sempre teve o pré-operatório e as pessoas não têm esse conhecimento do pré-operatório. Geralmente elas procuram os médicos, né, cirurgiões plásticos, para ver quais as áreas que vão fazer cirurgia, e aí elas lembram do pós-operatório quando o médico prescreve. Elas não têm esse conhecimento do pré-operatório. E aí o pré-operatório são algumas orientações, anamnese, né, ou avaliação que eu faço com a paciente. Alguns alongamentos musculares antes, né, da cirurgia, algumas orientações gerais, como eu falei anteriormente. Então, assim, esse pré-operatório até também depende, às vezes, se a paciente tem essa liberdade de me passar o telefone, às vezes um número de telefone, para conversar com o médico antes da cirurgia. Até para me identificar, enfim, e falar que é eu que vou fazer o pós-operatório. Então, eu acho que as duas áreas, tanto o médico quanto a fisioterapeuta que for atender, eu acho que está de bom tamanho, assim, em questão, os dois a paciente vai ter um resultado muito bom nessa questão dos dois juntos. Então, seria interessante ter esse acompanhamento já antes da cirurgia, na sua opinião? Sim. Geralmente, as pacientes teriam que ter o pré, né? E o intraoperatório, como, né, o Dr. William falou, dentro do bloco cirúrgico, enfim. Mas, para mim, as pessoas procuram bastante o pós-operatório. E como que é essa indicação, William? Assim, quando os pacientes lhe procuram, você acredita que seja fundamental também o pré? Como que essas orientações passadas aos pacientes? Sim, para ter um bom resultado cirúrgico, né,
o paciente tem que estar ciente do tempo, né, que ele tem que estar preparado para essa cirurgia, né, seja no pré-operatório, fazendo acompanhamento com o fisioterapeuta, tendo uma boa alimentação, fazendo exercício físico, né, isso tudo agrega no resultado. Óbvio que a fisioterapia pré-operatória, às vezes a fisioterapeuta indicando procedimentos, às vezes tem fisioterapeutas que indicam colágeno e etc. Isso tudo vai ajudar na retração de pele, né, numa lipoaspiração, né, e também no pós-operatório, gerar menos fibrose, menos, né, outras complicações que venham a ter da cirurgia, né. E, por exemplo, isso da fibrose é até uma pauta que eu quero trazer também interessante, porque são casos que realmente acontecem, né? Em off, assim, nos bastidores, eu e a Andressa já havíamos conversado em alguns momentos, que realmente é uma preocupação, principalmente por conta desse tempo, né? Qual que é o tempo necessário do pós-operatório, Dr. William? Para iniciar o pós-operatório, para que essas fibroses justamente não aconteçam. Eu tenho indicado a fisioterapia a partir do 2º dia, né? Óbvio que no intraoperatório, após a feita a cirurgia, né, já é feita uma ordenha, né, que a gente chama na lipoaspiração, principalmente estou falando, né? E após o 2º dia já começa com as drenagens linfáticas ou outros métodos que as fisioterapeutas tenham feito. Né? Então o pós-imediato é imediato? Imediato. E para você, Andressa, essa procura realmente ela é imediata? Como é que está funcionando aí nos últimos meses para você? Sim, é um pós-operatório imediato. Até então, há tempos atrás, as pacientes acabavam procurando no 11º, às vezes até o 15º dia de pós-operatório. Então, nessa questão da fibrose, como foi falado, geralmente a fibrose ela ocasiona do 6º dia de pós-operatório até o 17º, 18º dia. Então a pessoa me procurava no 15º dia, então a fibrose já tinha formado a fibrose. Então já era, eu ia começar já meio que atrasada, né, no pós-operatório. E hoje já está mudando essa questão. As pessoas estão vindo no 3º ou 4º dia após a alta, após no momento que o médico dá alta, elas já estão vindo me procurar para fazer o pós-operatório. Então, e é importante levar em consideração que cada corpo é um corpo, né? Sim. Então, tem que ter esse entendimento, né, Sim. Andressa? Então, esse diálogo é fundamental, né? Por isso, a importância de procurar excelentes profissionais para ter esse acompanhamento duplo, né? Porque um complementa o outro, né? Um médico precisa de uma fisioterapeuta, a fisioterapeuta precisa do médico, então são trabalhos em conjunto, né? Então eu queria começar a gente explicando cada procedimento, tá? São os mais conhecidos, né, William? E são os que você é especialista e trabalha hoje em dia. Começando então pela Lipo HD, que é em alta definição. Como funciona esse procedimento? Bom, hoje em dia a lipoaspiração ela tem mudado muito do que era antigamente, né? Com o advento de novas tecnologias, né, a gente consegue trazer um resultado muito melhor para o paciente, né? Então, assim, hoje em dia tem aparelhos que emitem ondas ultrassônicas, que derretem a gordura, depois passa outro aparelho de radiofrequência para ter uma retração de pele. Bom, a Lipo HD a gente consegue... Era feito com cânulas tradicionais também, porém, hoje a gente consegue uma maior facilidade de tirar a gordura da parte profunda como da parte superficial da pele, né? Então a gente consegue moldar melhor o corpo, né? Dar um contorno corporal melhor e assim definir mais. Óbvio que a Lipo HD ela não é indicada para toda paciente, né? A Lipo HD de alta definição ela é para paciente que cuida da alimentação, que faz exercício físico regular, né? Não é a paciente que quer fazer Lipo HD, né? Não é assim, né? A paciente tem que estar ciente do pré-operatório e do pós-operatório, né? Ela não pode fazer uma lipoaspiração achando que vai ter uma Lipo HD se ela não tem o corpo já preparado para isso, né? Então, esses cuidados com a alimentação também é muito necessário para que isso aconteça. Com certeza. E para ter um resultado mais eficaz, né? Mais positivo, Isso. digamos assim. E para manter depois o resultado também, né? Exatamente. Essa é uma dúvida, assim, que eu vejo circular bastante. A questão do resultado. Existe já uma promessa de como vai ficar ou ele depende muito realmente de como será esses cuidados depois? Na cirurgia, né, em geral, não existe uma promessa, né? A gente faz a cirurgia, né, como em toda paciente, né? Porém, cada paciente é um corpo,
cada cuidado é um cuidado, tem paciente que... é o que eu falo assim, eu faço a minha parte, a paciente tem que fazer a parte dela, né? Senão nada adianta, né? Às vezes a cirurgia está ok e o paciente não cuida, né? Então, não cuida da alimentação, não faz exercício físico, né? Então acaba se depositando a gordura de novo, né? E perde-se todo o resultado. Exato. E a cirurgia de alta definição, dura em média quanto tempo a parte da cirurgia e também a parte de internação? Assim, quantas horas tem que dar entrada antes, para quem tem interesse em fazer essa cirurgia, para já ter uma noção, assim? Tá, geralmente a cirurgia, uma lipo HD, né, a gente demora em média umas 4 horas, né, depende do corpo da paciente, porque a gente lipa as costas, lipa o abdômen, pernas, braços, né, então é uma cirurgia um pouco mais longa, né, a gente sempre opera em 2 cirurgiões plásticos, né, feita a cirurgia, a paciente é liberada no dia seguinte, geralmente, né, dependendo como anda a cirurgia, mas geralmente no dia seguinte fica 24 horas internada e vai para casa, né? Hoje em dia, com a alta tecnologia, né, não é necessário mais longos dias de internação, Não, né, tem doutor? mudado bastante, né? A agressão da lipoaspiração aos tecidos mudou bastante, né, com a tecnologia. E como funciona a parte de pós-operatório da Lipo HD, Andressa? Você já teve experiências com mulheres que fizeram essa cirurgia? Não, eu ainda não tive. Geralmente é a lipo tradicional, a clássica. Eu ainda HD não. Eu ainda não tive esse atendimento com pacientes que fizeram HD. E como seria esse pós-operatório? Seria da mesma forma que se trata a lipo normal ou tem alguma diferença? O que tem que ter cuidado, pelo que o meu conhecimento, né, não é tão avançado ainda nessa questão da HD. A questão da drenagem, né, a gente faz, mas é diferente, tá? E você pode usar o tape normal como qualquer outra lipo. Então, além do tape, além da drenagem, que é diferente, porque é todo desenhadinho o abdômen das pessoas, das mulheres, né? Então, tem que ter certo cuidado. Então, eu faço dentro do que eu sei fazer na questão do HD, até para não perder um pouco do desenho, né? Do desenho. Isso aí. A lipo normal você também trabalha? Não, eu não tenho mais trabalhado porque eu acabo usando só todas as tecnologias, Sim. né? Então acabo não usando só a cânula mais, né? Porque depois que tu acostuma a entregar um resultado diferente para paciente, tu não quer mais voltar atrás. Sim. Né? E nem elas, né? Nem elas. Nem elas querem E até mais complementando o que ela falou sobre o pós-operatório da lipo HD, né? Então assim, eu atendo muito paciente de várias regiões, né? Então às vezes a gente não consegue manter a mesma fisioterapeuta, né? Cada dia numa cidade, né? Então, às vezes não tem a experiência, né? Mas é que nem você falou, não muda muito, né? O pós-operatório, óbvio que na fisioterapia está tendo muito avanço, muita difusão de novas ideias, etc. E técnicas, e então às vezes vai se ajeitando assim e consegue ter um bom resultado mesmo não tendo a experiência na Lipo HD, né? Porque a conversa do fisioterapeuta com o médico, a gente consegue engrenar as coisas e não precisa também saber ter experiência nisso. Sim, certo. E, por exemplo, a Lipo HD, ela se tornou tradicional, muito mais conhecida nesses últimos anos, né, Dr. William? E ele é um procedimento que, sim, a procura é muito maior por mulheres, mas hoje em dia a gente vê também homens procurando por essa cirurgia. Você já teve casos em que você fez cirurgia de Lipo HD em público masculino? Sim, bastante cirurgia em homens, né? É? Até o que eu falo, assim, hoje em dia no consultório é 60% mulher e 40% homem, né? Sério? Então essa procura está muito grande. A procura está bem grande, né? Principalmente por lipoaspiração, né? Então cresceu muito a procura do homem, do bem-estar, de estar com a autoestima mais alta, né? Nesses cuidados, né? E o resultado também, assim, se refere da mesma forma? Da mesma forma, né? O paciente... E geralmente o homem que procura, aquele homem que malha bastante, que está com uma gordurinha localizada e quer desenhar mais o corpo, né?
Então, da mesma forma da mulher, os mesmos cuidados, tudo. Que bacana saber que esses tabus estão sendo quebrados, assim, cada vez mais, né? Verdade. Porque antes era normal a gente escutar que mulheres procurariam por esse tipo de procedimento. No início, eu acredito que tenha sido assim, Sim. né? Agora mudou bastante. Mudou bastante. Andressa, tu chega a trabalhar também com o público masculino ou você atende apenas feminino? Só feminino. Só feminino. A procura ainda, né, na minha clínica é só feminino. E até complementando, às vezes, depender, os homens eles têm mais cuidado do que algumas mulheres, que como eu converso com as minhas colegas, e elas atendem homens e elas falam que geralmente o homem é mais cuidadoso, né? O homem é mais medroso. Isso. Ele é mais medroso, então, entre aspas, né? Mas ele é mais, tu fala, tu dá as dicas, enfim, tu orienta o paciente, né? O homem, e ele cumpre. A mulher já sabe como que é alguns procedimentos, então elas tiram de letra. Sim. Elas sabem que vai doer ou que vai ter um desconforto, então elas tiram, tiro de letra. Mas o homem já é como você falou, eles têm um pouquinho de receio, então eles fazem tudo que você pede. Olha só, então se atentem, mulherada, tomem esses cuidados também, né? É importante ter esse cuidado pré e pós. Cirurgia é sempre um processo muito delicado, né? Independente do que for o método usado, é sempre importante ter esse cuidado, né, William? E a gente queria falar também, então, sobre as próteses, né? Eu acredito que disparado é o mais procurado, né? Hoje em dia, ainda a prótese eu acredito que seja mais ou também mudou um pouquinho, William? Tem mudado bastante também, né? Claro que a prótese, ela é muito procurada, né? A mulher que deseja aumentar a mama, aquela mama que está caída, pitosada, que a gente chama, né? Poder botar uma prótese, deixar ela mais erguida, né? Tem muito ainda a procura, né? Mas a procura de cirurgia para lipoaspiração tem mudado, assim, né? Tem tirado um pouco da prótese, mas bastante procurado. E como que funciona essa cirurgia, essas questões, assim, explica um pouco mais para nós. Então, assim, a cirurgia da mama, né, principalmente uma mamoplastia de aumento, né, que a gente coloca a prótese, né, tem mudado as técnicas também, né, a paciente vem com muita dúvida em cima do músculo, embaixo do músculo, né, toda essa questão, se a mama vai cair antes, depois, né, óbvio que hoje em dia tem novas tecnologias, fios diferentes, né, técnicas diferentes para a gente poder conseguir manter por mais tempo o resultado cirúrgico, né. Óbvio que a mama, assim como o nosso rosto, o nosso abdômen, ao longo dos anos a pele vai ficando flácida e óbvio que vai ter uma cedida, vai cair, né? Eu recebi uma pergunta no meu Instagram pessoal e eu gostaria de compartilhar aqui com você, William. A questão da prótese ser colocada antes de ter filho, isso prejudica ou não prejudica? Muda alguma coisa? Assim, se for mamoplastia de aumento, que a gente coloca a prótese pelo sulco mamário, onde a gente não mexe na glândula mamária, a gente não vai interferir na amamentação, né? Óbvio que se a gente ter que colocar uma prótese, tirar a pele da paciente ou mesmo diminuir a mama, a gente vai estar mexendo em pele, em glândula mamária, em ducto lactífero e pode haver interferência na amamentação, né? Não é 100%, mas pode haver sim dificuldade na amamentação. E a questão de quantos ml é indicado, também essa análise é feita juntamente com a paciente, né? Isso é feito junto com a paciente. Óbvio que eu escuto a opinião da paciente, né? Sabendo o quanto que ela gostaria, o que eu pergunto para a minha paciente, qual que é a sua expectativa com a cirurgia, né? Da mama, qual que é o tamanho. Mas eu decido pela prótese mamária, fazendo medidas no tórax, medidas vendo o tecido mamário para ver quanto que essa mama também vai aguentar de peso, né? Não adianta eu colocar uma prótese grande e em 6 meses essa mama estar caída, né? Exato. Para quem está nos acompanhando agora, eu recebi essas perguntas no meu pessoal, mas pessoal, quem está nos acompanhando pode deixar perguntas aqui na live, tá? Que assim que a gente conseguir, eu faço a pergunta para os nossos profissionais que estão aqui, os nossos convidados, e a gente esclarece as dúvidas de vocês, tá ok? E Andressa, então já aproveitando sobre a prótese, como que é esse pós-operatório também? Como funcionam esses cuidados?
Quando a paciente vem com prótese, né, para mim atender, o que geralmente eu avalio a pele, que nem drenagem linfática, taping, hoje usa-se muito tape linfático. Tem o que é o tape? Tá. Perdão. O taping é aquela bandagem elástica ou a fita adesiva que geralmente vocês enxergam nos atletas, jogadores de futebol, vôlei, no ombro, joelho, enfim. É aquela bandagem colorida, né, que as pessoas colocam. E aí tem o taping no pós-operatório de cirurgia plástica. Então eu aplico na clínica o taping linfático, que nesse período que você vai estar no intraoperatório, né, que geralmente usam, não é o meu caso, mas no pós-operatório, se a pessoa tem a pele que não tem alergia, tranquilo, dá para aplicar o tape. Agora, se a pessoa tem a pele alérgica, aí a gente troca o protocolo. Então, aí entra com drenagem linfática. No momento que já passou alguns dias, eu já vou vendo se já dá para ir alongando, fazendo alongamentos musculares, mas com autorização do médico. Eu nunca faço o alongamento muscular sem autorização do médico. Então tem essa questão também. E quantos dias normalmente se sugere que utilize o tape? Geralmente o tape ele é aplicado, né, na pele. Ele fica em torno de 3 a 4 dias. A paciente vem na clínica, eu retiro o taping, ela fica 24 horas sem o tape e depois no outro dia retorna. O tape ele é colado, né? Sim, é uma fita adesiva. Mas não gera nenhum desconforto? Não. Nesse período que a pessoa vai estar em casa, ela pode, tomar banho normal. A única coisa que eu peço, assim, para não passar secador, coisas que emitem calor, porque daí acaba soltando a cola. Ela é tipo um band-aid, não tem medicamento, não tem nada, ele só faz ali, enquanto você estiver em casa, a paciente estiver em casa, ela vai drenando a mama. Tá, e a questão de fibrose também existe com relação à prótese ou na parte do seio se não existe? Sim, ela existe geralmente na lateral da mama, porque elas perdem amplitude de movimento. Algumas, elas têm medo de mover os braços, às vezes para escovar os dentes, né, é um exemplo simples. Elas têm bastante receio de movimentar os braços. E aí acaba que elas começam a perder amplitude de movimento em questão disso. E aí começa a dar a fibrose, geralmente abaixo na lateral da mama, perto do ombro. E, por exemplo, quando tem esse cuidado, porque eu já tive experiências de amigas que falaram que não precisou do pós-operatório, por isso que a gente falava sobre isso de cada corpo é um corpo, a gente não pode simplesmente apenas escutar a opinião de alguém que já passou por esse procedimento e achar que o nosso corpo vai agir da mesma forma, né? Então, a importância do pós-operatório é justamente isso, né? Quem sabe se não exista, mas acho que é difícil, né, Andressa, não precisar, assim, do pós. O que eu noto lá na clínica, né? Então, se o médico não encaminha, elas não fazem. Ou elas têm até vontade de fazer, mas elas têm medo que possa dar algum erro ou, enfim, alguma consequência. E aí elas têm esse receio. O que elas relatam lá? Que elas têm a sensação que vai estourar a prótese, que dói, não conseguem dormir. Às vezes elas acabam relatando que elas estão sufocadas, né? Não conseguem respirar em função da edema. Se o médico orientar o pós-operatório, tranquilo, elas vêm de olhos fechados, né? E aí elas deixam eu aplicar normal o procedimento. Só às vezes eu vejo que algumas pacientes, assim, enfim, e comentando com colegas, elas têm costume de querer pegar a malha emprestada das amigas. Então, o médico geralmente passa o tamanho adequado, né, da prótese, enfim, do perfil da pessoa. E elas vêm com uma malha e aí elas começam a questionar as amigas para fazer o empréstimo, né, da malha. Só que eu sempre acabo explicando que se o médico passou a malha do tamanho dela, é aquela malha, em função de a malha ser nova e ter elasticidade, né? Enfim, tem ainda o elástico, vamos supor, da malha. E se ela pegar da amiga, é uma malha que já foi usada, então não tem mais aquela elasticidade que vai mobilizar ali a prótese. Né? Então tem tudo isso.
Então é importante também ter esse cuidado, né? Sim. Todos esses detalhes são importantes, né? Essas dicas, assim, de questão de usar malha, não da amiga, hidratar a pele, geralmente elas acabam não hidratando a pele. Elas vêm com a pele muito seca na clínica, e aí eu sempre, olha, passa hidratante na área que você não fez a lipo, o abdômen ou a prótese. Hidrata a tua pele. Toma bastante água, elas não tomam muita água, então tem todas essas dicas, né? Só falei um pouquinho da abdômen, enfim, da lipo, mas essa questão dos seios, sim, da prótese. Interessante, importante saber desses detalhes também. E para vocês também se orientarem na forma, né, de que cuidado também é investimento, né? Então colocar isso no seu orçamento, saber criar todas essas estratégias para ter um resultado mais positivo, até porque é o corpo de vocês, né? A gente tem que ter mais amor e mais cuidado pelo nosso corpo, então por isso o fundamental dessas dicas aí, já vão anotando, se vocês que estão nos acompanhando têm interesse em fazer uma dessas cirurgias, é importante também. Você tem essa mudança. Ultimamente eu até fiz algumas pesquisas, William, com relação à troca de prótese. Ela é necessária hoje em dia? Ela tem um prazo de validade ou hoje com a alta tecnologia isso não é mais necessário? Como é que é? Hoje em dia, né, antigamente era com 10 anos trocava-se a prótese, né? Hoje em dia não há mais essa necessidade de trocar com 10 anos. Óbvio que a paciente tem que fazer acompanhamento, seja com o cirurgião plástico, com o seu ginecologista, mastologista, né? E fazer o acompanhamento da saúde da mulher, né? E acompanhando essa prótese também, fazendo exames da mama e vendo se não tem nada de errado com ela. Óbvio, chegou 10 anos, não tem nada, faz a ressonância magnética das mamas, que é o padrão ouro para a prótese de mama, e se não houver nada, segue a vida, né? Claro, se tiver contratura capsular, a paciente tem dor, isso tudo tem que ser avaliado para poder trocar a prótese, mas não há mais uma validade nessa troca. Olha que interessante. Então é aquele investimento e depois só continuar cuidando, e acompanhando, né? Acompanhando. E por exemplo, uma mulher colocou mais ml, vamos colocar aqui 400 ml e ela achou muito grande. Tá. E depois de um tempo ela quer diminuir essas ml. Tá. Muda, altera alguma forma na pele, assim, prejudica, a pele fica um pouco mais elástica, caída? Como que funciona com relação a isso também? Tá, bom, uma prótese 400, né, é uma prótese relativamente grande, né, dependendo do tamanho da mulher, óbvio, né, a gente vai diminuir, então vai ter uma pele que ficou esticada pelo volume da outra prótese e, consequentemente, vai ter redução, vai ter que tirar pele dessa mama, né, vai ter cicatrizes maiores, sim. Então também tem que estar preparado para essas mudanças no corpo também. É por isso que eu converso muito com a paciente. O que acontece? Não adianta a gente chegar, a paciente às vezes vem com essa ideia, eu quero colocar uma prótese de 400, né? Mas no corpo dela 400 não serve, né? E outra coisa, uma prótese de 400 são 400 gramas que estarão a mais aí e a pele não vai aguentar, né? Ao longo dos meses, né? O ano. Certo. Porque a mulher perde colágeno, né? A gente, uma certa idade depois, a gente começa a perder colágeno. E aí, se segurando ali, sustentando, consequentemente vai realmente cair, vai, né, doutor? Cair, né? E essas fórmulas também, colágeno e afins, você também costuma indicar, Andressa? A maioria das pacientes, elas já tomam. Então, elas já vêm de um histórico de injeção de colágeno em pó há muito tempo. Então, eu sempre pergunto às meninas que vêm fazer o pré-operatório, que são poucas, mas enfim, eu peço para perguntar para o médico se dá, nesse período, né, da cirurgia, continua tomando colágeno ou para, né, aquele período e depois retorna. Eu sempre faço esse questionamento com elas, né, para perguntar para o médico se pode ou não continuar nesse período da cirurgia, do intraoperatório, ou quantos dias antes da cirurgia tem que parar, enfim. E qual idade é mais propício, assim? Qual que é o fundamental? Existe isso de depois dos 30 ou não? Isso é história. O que a literatura fala, né? Que até os 30 anos nós produzimos colágeno. E aí depois dos 30 a gente começa já a ter uma queda de colágeno. Alguns profissionais, eles indicam, né, colágeno, outros não. Tá, certo. A Valéria Molinari, que está nos acompanhando, nossa colega aqui de trabalho, fez uma pergunta. Então, vou ler para você, William. O custo de uma cirurgia hoje é mais em conta ou a procura acelerou os custos de hospitalização e pós-operatório?
Eu acho que o custo, na verdade, muita coisa mudou, né? A tecnologia mudou, né? A questão, isso, trazendo mais tecnologia, às vezes a cirurgia torna-se um pouco, agrega-se um valor à cirurgia, obviamente, né? A questão de hospitais, porque isso tudo é um pacote, né? Um conjunto de valores, hospital, anestesista, né? Às vezes as questões do hospital também mudaram, valores de remédio de anestesista, tudo isso, às vezes eu acho que pode ter agregado um valor, sim, mas isso é muito relativo, uma pergunta meio... E não, então, por exemplo, não tem como a gente falar sobre valores, mas aproximadamente hoje, para colocar uma prótese, gira em torno de quanto? Isso é uma coisa que a gente tem pedido, né, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pelo Conselho Federal de Medicina, né, passar valores sem antes avaliar a paciente e saber o que eu, né, não posso simplesmente passar um valor. A paciente tem que entender que quando, às vezes acontece muito isso, o paciente ligar e pedir em torno de quanto, né? Mas a paciente tem que ter em mente que uma consulta médica não é só para passar o valor, é para tirar as dúvidas da paciente, explicar sobre o procedimento, né? Não é só simplesmente o valor, né? Então, por isso, o quanto é fundamental vocês entrarem em contato, agendar uma consulta, ir até o consultório do Dr. William aqui em Frederico e também mesmo da Andressa. Acrescentando a confiança do paciente com o médico. Porque às vezes, eu vou no médico tal, mas eu não senti confiança. E elas relatam às vezes. Então isso vem, não é só essa questão, ver valores, porque geralmente as pessoas procuram mais por valor. Então eu acho que na questão sentiu confiança com o médico, viu que ele sabe, que ele é um profissional capacitado, que ele domina o que ele vai fazer, isso é fundamental. E aí não tem preço valor que... Eu acabo falando para minhas pacientes isso mesmo, né? Que o que mais vale é a confiança que você vai ter no profissional, né? Não interessa o valor. Já me aconteceu isso de o paciente chegar, eu tenho o valor X, o teu está muito acima. Falei, tu confiou no outro profissional? Confiei, gostei, então... Sinta-se à vontade. Tu tá à vontade, né? Tu tem que ter confiança no profissional. Ela falou, não, doutor, eu gostei mesmo, então... Né? Então, a confiança no profissional, essa relação médico-paciente, ou seja, fisioterapeuta, né, com o paciente, que é o que mais vale, né? Exato. E às vezes os pacientes, eles se organizam, né, financeiramente para fazer a cirurgia plástica. É aquele valor X ali, vai na consulta, enfim, o médico passa o valor e elas acabam se organizando com aquele valor X. Mas aí elas esquecem o pós-operatório, porque chega uma parte que o médico diz, olha, agora você vai ter que fazer fisioterapia, né, enfim, pós-operatório com fisioterapeuta. E aí elas... mas aí agora a fisioterapia, o pós-operatório, e elas acabam não tendo aquele valor para o pós-operatório. E aí elas vão à procura de pessoas profissionais não qualificados, enfim, especializadas, e aí vão no preço mais baixo. E aí, às vezes, acaba pagando, né, como você disse, o barato se torna caro. Exatamente. Então, além de ter a confiança com o médico, tem que sempre procurar também nessa questão do pré-operatório e ver como que é o fisioterapeuta. E o profissional mais indicado é o fisioterapeuta, Sim. né, nesse caso, porque... Tem outras questões, outras áreas que eu já visualizei que aplicam pós-operatório, mas a gente acaba não sabendo da procedência. Então, o fundamental é procurar um fisioterapeuta, né, Andressa? Sim. O que acontece? As pessoas têm essa visão que pós-operatório é estética, mas na real ela é reabilitação fisioterápica. Né, fisioterapêutica, perdão. Então, ela não é estética, ela não se enquadra na estética, e sim reabilitação fisioterapêutica. Certo. E pra gente finalizar na parte, então, das especializações do William e também do pós-operatório da Andressa, tem a parte dos glúteos também, né? Como que é isso? É uma camada que remove? Como é que funciona essa parte de remoção do glúteo? Assim, a questão de glúteo, quando a gente vai falar em glúteoplastia, né, que a gente usa prótese, né, glútea, lipoenxertia glútea, que a gente às vezes faz a lipoaspiração, contorno corporal da paciente, e a gente faz a lipoenxertia e injeta gordura no glúteo da mulher, né. A gluteoplastia, que quando a gente coloca uma prótese glútea, né, uma cirurgia bem
específica, a gente acaba colocando a prótese no meio do músculo, né? Antigamente se colocava por cima do músculo, mas hoje em dia a gente faz um sanduíche do músculo glúteo e coloca a prótese no meio do glúteo, né? E a lipoenxertia a gente acaba colocando bem na gordura do glúteo, né? Porque usava-se muito enxerto de gordura dentro do músculo, mas houve uns casos nos Estados Unidos de embolia gordurosa e isso foi proibido. Né? Certo, então tem todas essas opções também, então você aplica todas elas? Sim, eu aplico todas elas, só não faço uso de produtos como PMMA, essas coisas, eu não acabo não fazendo. Parte de glúteo também, tem algo específico no pós-operatório, Andressa? São as mesmas coisas, né? Não tem, ele não foge muito, né? Sempre mais ou menos as mesmas técnicas. Então, até porque não dá para começar a criar técnicas ali na hora desse pós-operatório. Então, sempre vai de acordo de cada profissional for montar o protocolo. Então, não foge muito das técnicas que eu sei aplicar. E aproveitando esse espaço, né, Andressa, você é uma profissional renomada aqui em Frederico, já atua, né, há longos 10 anos, então tem uma estrada aí, tempo de especialização e admiro, inclusive, a tua forma como você conduz isso, né, parece que a impressão que eu tenho é que você nunca para, então sempre busca por inovação, por alta tecnologia e cada vez mais a gente tem que realmente andar nesse meio, né? Sim. Além do pós-operatório, quais são os outros métodos que você aplica aqui na clínica? Bom, como eu falei na hora que eu me apresentei, eu aplico depilação a laser, eu atendo tratamentos corporais, celulite, flacidez, enfim, de tecido, gordura localizada, limpeza de pele. Atendo também gestantes, né, que hoje está tendo uma demanda muito grande em questão de gestantes, procurando o meu serviço. E, além disso, o pós-operatório, que geralmente agora, né, as pessoas estão vindo me procurar para atender elas para o pós-operatório. E aí tem também as meninas que vêm com o pós-operatório tardio. Também está tendo bastante isso aí, a procura do pós-operatório tardio. Com fibrose, aderência, então todo esse cuidado. Aí elas acabam vindo para mim para tentar resolver o problema. Tentar a solução, né? Normalmente tem solução ou tem casos que são mais complicados? Tem. Quando você forma, né, a fibrose recente, tem sim. Tem terapia manual, tem o taping, tem a mobilização tecidual superficial, que é manual, alongamentos, né? Porque a fibrose ela tem dois tipos, né? Que é a pontual, que é tipo uns nódulozinhos, um grãozinho de feijão, né, que eu sempre falo, ou em cordão. E aí, o que acontece? Geralmente as meninas elas acabam relatando uma dor ou uma queimação, mas é para aquelas meninas que têm a fibrose em cordão, né? Elas perdem amplitude, elas não conseguem fazer o movimento correto em função da fibrose. E a fibrose, tem muitas pessoas que não conhecem a fibrose. E é aquelas irregularidades da pele. Tu olha assim o abdômen, não é aquele abdômen lisinho, bonito. É aquelas ondinhas, né, que a pele fica no abdômen, né? Enfim, é a irregularidade. Sim. É perceptível a olho nu. E tem algumas fibroses que não é perceptível, então tem que ir na palpação. Então tem tudo isso, quando é fibrose. Certo. Já a aderência, né? A aderência é aquele tecido que não tem mobilidade, ela tá ali fixa na pele e tu pode manusear ela tá ali. Ela não tem mobilidade. Então tem esse cuidado também. Ok. Dr. William, aqui em Frederico, que você costuma vir de 15 em 15 dias, né? Mas normalmente é nesse prazo. Você também faz as cirurgias aqui ou você apenas faz as consultas aqui e as cirurgias são feitas em Passo Fundo? Como que está funcionando? Eu faço cirurgias apenas em Passo Fundo, né? Aqui eu só faço atendimento, né? Atendo na RaiMed, em Passo Fundo no meu consultório, né? E opero em todos os hospitais de Passo Fundo, né? Nos 4 hospitais. Então, para quem tem interesse aqui de Frederico e região, agendar a consulta aqui, em que lugar você está atendendo aqui em Frederico? Eu atendo na RaiMed, né? Clínica de imagem, né? Então, quando o senhor vem para cá, então é na RaiMed. É na RaiMed, a procura. Então, para quem tem interesse aí,
em procurar por um profissional qualificado, especializado, a nossa indicação então é o Dr. William, e a gente vem trocando essa ideia, conversando, né, há um bom tempo, né, William? Isso. A agenda é lotada, né? Foi difícil conseguir um horário com o Dr. William, mas a gente conseguiu trazer ele para cá, então, para a gente conversar. Poderíamos ter feito online, mas acho que esse contato nunca é da mesma forma, né, William? Então, o estar aqui, trocar experiências com a Andressa também, com quem está nos acompanhando, ele se torna muito mais próximo quando estamos aqui, poder trocar, dialogar da melhor forma. Telefones para contato, William, como o pessoal pode acessar isso, as páginas, enfim? Tá. Tem as minhas páginas, né, no Instagram, né, e o telefone é 54 30 48 0002 ou pelo telefone 999 20 0030, né, o código 54. Tá, ok. Então, no Instagram, qual que é o arroba? Dr. William Segalim. Então, Dr. William Segalim, sigam ele nas redes sociais. Lá também tem vários posts, né, William? Posts, o site também, com bastante informação. Hoje a gente queria trazer realmente essas informações para vocês, aquele grosso, né? Realmente, assim, a gente sanar algumas dúvidas, compreender o que mais o pessoal tem dúvidas, mais interesse também. Então, são esses o procedimento. Repetindo, então, novamente, quais são as cirurgias que você realiza, William, para quem quiser anotar? Faço toda a cirurgia do contorno corporal, né, seja estética ou reconstrutora, né, e faço também transplante capilar. Certo, ok. Então, sigam aí o William nas redes sociais, entrem em contato, agendem a sua avaliação com ele. Hoje você está atendendo, né? Aproveitou esse momento, então já está atendendo todo dia aqui em Frederico Westphalen. Qual será a próxima data que você estará aqui? É dia 30. Dia 30, ainda desse mês, então? Isso, desse mês aí. Então, dia 30, Dr. William retorna, a agenda está aberta, basta entrar em contato aí com ele pelo WhatsApp, enfim, né? Falar com a secretária, agendar um horário, ou pelo Instagram. Da mesma forma, a Andressa, né? Que tem também Instagram, tem Instagram da clínica, pessoal. Como faz para ter acesso, contato e agendar uma consulta com você, Andressa? Na clínica Piobella, clínica de estética avançada, através do Instagram da clínica, né? Então, @Piobella, clínica de estética. E o telefone, 55, né? 99901-6186. E você atende de segunda a sexta? De segunda a sexta. Segunda a sexta. Horário comercial, até depois das 18 também. Olha só, então também, né? Trabalha direto ali, né, Andressa? Onde está localizada a clínica? Que é super fácil de encontrar, mas é importante a gente sempre deixar aqui explicadinho. É a Rua do Comércio, a 610, em diagonal à Praça da Matriz, em cima da loja Mania de Curia. Isso mesmo. Então, entre em contato com a Andressa, agendem a sua consulta, né? Sigam elas nas redes sociais. Como que tá o Instagram da Andressa e da clínica? @Andressa Dalben, e o da clínica é Piobella Clínica. Isso mesmo. Então, siga lá nas duas redes sociais, tirem suas dúvidas também. Lá, a Andressa atualiza você sobre tudo, principalmente no Instagram da Piobella. Então, da clínica, lá vocês vão ter acesso a todo o conteúdo, todos os métodos, procedimentos que ela realiza. Lá vocês têm acesso a tudo isso. Bem esclarecido, né, Andressa, também, que é para aproximar cada vez mais os seus seguidores. E eu agradeço por vocês estarem aqui, por participarem do programa Bela. Estava ansiosa justamente para falar sobre esse tema que cada vez mais é procurado, é conhecido, as pessoas têm interesse em saber, tirar suas dúvidas. Então, foi um momento muito importante para nós, para os nossos internautas também. E deixo o convite, estendo o convite para vocês retornarem numa próxima, né? A gente sempre tem assuntos aí no mundo da estética, da cirurgia, de massagem, pós-operatório para abordar e levar até vocês. Mas lembrando, né, os nossos internautas, o cuidado sempre, montar um orçamento adequado, saber se informar qual é o melhor profissional, tanto o cirurgião plástico quanto o fisioterapeuta, que são dois trabalhos em conjunto, então não abram mão disso, né? Tenham esse cuidado, anotem as dicas aí, depois volta na nossa live, assiste de novo se for necessário, manda para a amiga que tem interesse também para anotar todas essas dicas que o Dr. William e a Andressa passaram para vocês. William, obrigada novamente por estar aqui conosco. Muito obrigado. Desejo aí um ótimo dia de trabalho, um bom
retorno para Passo Fundo e da mesma forma, Andressa, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agradeço também aos nossos patrocinadores, Ótica Diniz, Vista Diniz, Speed RS Provedor de Internet, Viva Experiências Digitais com a Speed, Cine Globo Cinemas desde 1955 no mercado do entretenimento, Bela Pietra, joias e decorações com pedras preciosas para transformar a sua energia, Básico Brasil, moda versátil e atemporal, feita para mulheres dinâmicas que valorizam o conforto e a qualidade, Subway, que oferece a você a melhor experiência com sanduíches, Doni Store, sinta a liberdade de viver o seu estilo, da Ju Make, acessórios e maquiagens aqui em Frederico Westphalen, e Odontotop, Hospital do Dente, sorriso perfeito em um só lugar. Lembrando a vocês também que hoje é dia de edição impressa do jornal Folha do Noroeste, onde a gente conta todos os detalhes em diversas editorias, temos insight, saúde, esporte, política, enfim, todos os assuntos estão lá nas nossas 40 páginas do jornal impresso que já está circulando em Frederico Westphalen e toda a nossa região. Agradeço a sua companhia, muito obrigada por todo mundo que nos acompanhou e esteve conosco, tirou suas dúvidas também, as perguntas no particular. A gente espera que tenha tirado todas as dúvidas ou o máximo possível aí para quem tem interesse em cirurgia plástica e os cuidados com o pré e pós-operatório. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e até a próxima transmissão.